E aí, pessoal, vamos falar de Jean-Pierre. Exatamente. Tem questões importantes, mas também tem uma grande análise do que aconteceu e o que pode acontecer com o Jean-Pierre. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês. Não perca esta oportunidade. R$ 67 de investimento. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Entre ali e entenda. E vamos lá. Vamos lá. Jean-Pierre. O que a gente pode dizer de Jean-Pierre? E como que a gente pode analisar? O menino que em 17 fez a estreia lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá já mostrando qualidade. Depois, em 18, assumiu uma condição de protagonismo a partir da dificuldade que o time enfrentava dentro do campo. Ele, junto com o Matheus Henrique e com o PP, foram os grandes jogadores, os jogadores que colocaram o Grêmio numa linha de protagonismo, eles que pintaram como sendo os próximos Arthur, Luan, Pedro Rocha, Everton. O PP foi vendido por muito dinheiro, valorizado, jogador de seleção sub-23. O Matheus Henrique também conseguiu esse protagonismo. E Jean-Pierre era o jogador que era tido como a grande figura, o grande 10, elogiado por todos. Jogador, sim, de qualidade, de um porte de passada larga, passes precisos. Mas as coisas não saíram como se imaginou. A partir do momento em que Jean-Pierre sofre uma lesão, lá em setembro de 2019, contra o Atlético Paranaense, um pouco antes do segundo enfrentamento contra o Atlético Paranaense, e logo depois do melhor jogo que ele fez com a camisa do Grêmio, que foi naquele 2-0 na semifinal contra o Atlético Paranaense, jogando dentro da arena, fazendo gols, inclusive o gol de falta é dele. Jean-Pierre cai de produção. Ele volta, ele tem uma outra boa partida, e ele começa também a enfrentar problemas com Renato Portaluppi, o treinador. Renato dá recados, Renato monta em cima de algumas situações críticas a Jean-Pierre, a postura dele dentro do campo e também fora do campo, e Jean-Pierre afunda completamente. O Grêmio muda um pouco a forma de tratar Jean-Pierre, coloca ele num outro patamar, remunera muito bem, renovando por muito dinheiro e também colocando ali, talvez o ponto principal disso que nós estamos falando, a camisa 10 para Jean-Pierre, dizendo o seguinte, está aí o 10 que nós queremos. E Jean-Pierre vai, em seguida afunda. Aquele jogo contra o Santos, onde ele erra no início do jogo, parece ter sido a pedra fundamental disso que eu estou colocando agora para vocês. Porque Jean-Pierre ali perde a confiança também e não consegue mais jogar e começa a ser muito mais visto fora do campo do que dentro, seja nas redes sociais, seja também em ambientes que não deveria estar, como o famoso aniversário, que foi fotografado em meio à pandemia. Agora, mais uma vez, também sempre envolvido em alguma polêmica, para culminar aquela polêmica envolvendo o pai dele na final da Copa do Brasil, quando um vídeo circulou pelas redes sociais e ali determinando que o Renato não treinava o time, que foi para lá para passear, enfim, criou um ambiente terrível para o Jean-Pierre. De lá para cá, quais as notícias que nós temos escutado e o que a gente pode imaginar para o futuro dele? Eu fiz uma enquete, tanto no YouTube quanto no Twitter, e fiquei impressionado com os números que eu recebi. Por quê? A enquete diz o seguinte: o que você quer, torcedor do Grêmio? Que Jean-Pierre tenha mais uma chance, que Jean-Pierre consiga emprestado voltar no futuro, ou se Jean-Pierre deve ser vendido. E é dividido. O ídolo dos torcedores, o jovem mais promissor de todos, divide opiniões de maneira muito importante neste momento. Nessa semana surgiu a situação envolvendo o Bragantino, que já negou a possibilidade de levar o Jean-Pierre quando soube, inclusive, dos valores salariais dele. O Jean-Pierre ganha muito, o contrato dele é muito bom, de um jogador muito promissor. O Grêmio, essa política de salário que hoje está atrapalhando muito, quando o Grêmio tenta, sobretudo, colocar jogadores que estão aqui que não deram certo no mercado. O Jean-Pierre é mais um. Mas, e a pergunta é, o Grêmio conseguiria
revitalizar a relação entre Renato e Jean-Pierre, porque essa que parece ser, ou esse que parece ser o ponto principal dessa conversa. Soube por algumas fontes, algumas pessoas dentro do Grêmio, que está sendo construída essa ponte entre Jean-Pierre e Renato para que Jean-Pierre tenha uma nova chance no time. Quando a gente projeta esse time, sobretudo com as contratações, o curioso é que ninguém mais cita o Jean-Pierre como meia de articulação. As pessoas citam o Pinares, citam outro meia que pode vir, citam outras formas de jogar, mas normalmente esquecem de Jean-Pierre. O torcedor, de alguma maneira, parece também ter desistido de Jean-Pierre. E isso é que impacta mais, porque dentro do nosso raciocínio a gente tem que ter, o que era craque há um ano tem que ser craque hoje. O que mudou para ele deixar de ser o que imaginava ser? Essa é a grande questão. Então a informação é, o Grêmio ainda quer construir uma ponte entre Renato e Jean-Pierre para que Renato volte a jogar. Vocês sabem que eu tenho uma crítica importante com relação a Renato e o treinamento. Para mim, todos estão menores. Matheus Henrique está menor, PP terminou menor, Jean-Pierre terminou menor, todos terminaram menores, o Alisson terminou, e isso é uma questão de treino. É uma questão de desajuste tático. Agora, eu não vou tirar a responsabilidade do Jean-Pierre desse processo, porque o Jean-Pierre jogou menos, apareceu mais com cabelinhos e bigodinhos e jogou muito pouca bola. Essa é a verdade. Porque se tivesse jogado, teria passado por qualquer tipo de dificuldade que o treinador tenha. Se tu joga, tu vai lá, tu resolve e acabou. Ah, mas o treinador não gosta dele. Pode não gostar. É assim o futebol. Futebol chega uma hora que é dentro do campo, se tu resolver, acabou. Claro que dentro disso existem dificuldades e momentos em que as coisas parecem mais confusas. Mas nesta questão do Jean-Pierre, claro que tem responsabilidade e clara do Jean-Pierre. E o Jean-Pierre, a partir daí, precisa resolver. A questão é, essa semana vai definir ou se ajustam as peças, Jean-Pierre já está treinando, já está liberado, e ou se ajustam essas peças, ou o destino vai ser o que quer que Jean-Pierre saia do Grêmio. Seja por um empréstimo com possibilidade de compra, seja também por uma venda para um mercado menor. O fato é, este episódio de Jean-Pierre diminuiu a carreira dele, diminuiu o futuro dele. Ele vai ter, no Grêmio, talvez alguma chance ainda de reversão para tentar ser o jogador que se imaginou, mas se ele não tomar essa atitude este ano, me parece que a carreira dele vai ser muito menor do que a gente imaginou. Um jogador que tinha tudo para ser o 10 da camisa da seleção brasileira, em razão dessas dificuldades que ele enfrenta dentro do campo, de falta de intensidade, e também das dificuldades que ele acabou enfrentando fora do campo, acabaram diminuindo esse tamanho. O que é triste. É mais um caso de um jogador que se perde no caminho, sejam por motivos táticos, sejam por motivos dele mesmo, sejam por motivos de dificuldades dentro do campo. O fato é que o Jean-Pierre não conseguiu desabrochar, e isso é muito ruim para o torcedor do Grêmio. Portanto, os próximos dias vão definir. Ou o Jean-Pierre se acerta com o Renato, ou nós vamos ver Jean-Pierre com outra camisa, e isso vai acontecer com certeza nos próximos dias para a gente definir. Portanto, o caso Jean-Pierre é difícil de avaliar. É difícil de avaliar. O fato é que quem perdeu com tudo isso foi o Grêmio, que tinha um grande jogador e hoje não tem mais. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.